Uma senhora idosa estava sendo humilhada, e as risadas dos funcionários do restaurante faziam seu rosto ficar vermelho de vergonha. Ela tentava disfarçar, mas suas mãos trêmulas entregavam seu desconforto. Antes que o constrangimento aumentasse, Felipe, um médico de olhar atento, levantou-se. Com passos decididos, foi até o balcão e pediu ao dono do restaurante que colocasse a conta da senhora junto com a sua. O dono, surpreso, pediu silêncio aos funcionários, reconhecendo o gesto. Felipe voltou à sua mesa sem alarde, enquanto os olhares agora se voltavam para ele. Felipe era o tipo de pessoa que todos admiravam, mas poucos entendiam. Com apenas 32 anos, ele já havia alcançado o que muitos consideravam o auge da carreira médica. Era um cirurgião talentoso, reconhecido pela precisão de suas mãos e pela calma sob pressão. Nos corredores do grande hospital onde trabalhava na capital, todos conheciam seu nome. Ele era respeitado pelos colegas e aplaudido pelos pacientes. No entanto, por trás da fachada de sucesso, Felipe carregava um fardo invisível. Os dias no hospital começavam cedo e terminavam tarde. O trabalho era intenso, com cirurgias complexas e emergências que exigiam atenção total. Não havia espaço para erros. Felipe era o primeiro a chegar e, muitas vezes, o último a sair. O relógio parecia correr contra ele, mas, apesar do cansaço, ele se entregava de corpo e alma ao que fazia. Sua dedicação, porém, tinha um custo. As horas intermináveis dentro de salas cirúrgicas iluminadas por luzes frias e o ambiente sempre tenso começaram a cobrar seu preço. Felipe sentia-se exausto, e a cada dia essa exaustão se aprofundava, enraizando-se em seu ser. Mas não era apenas o trabalho que o desgastava. Felipe era solitário. A vida social que tinha fora do hospital era mínima, quase inexistente. Seus amigos de longa data estavam distantes, seguindo suas próprias rotinas e construindo famílias, enquanto Felipe passava noites em claro, revisando procedimentos ou preparando-se para as cirurgias do dia seguinte. Quando finalmente tinha uma folga, ele mal sabia o que fazer com o tempo livre. O silêncio de seu apartamento na cidade, uma vez reconfortante, agora parecia gritar em seus ouvidos, lembrando-o de que algo estava faltando. Certo dia, após uma cirurgia particularmente desafiadora que durou mais de 10 horas, Felipe sentiu-se diferente. Algo mudou dentro dele. Ele se olhou no espelho do banheiro dos médicos e não reconheceu o homem que o encarava de volta. Os olhos cansados, as olheiras profundas e a expressão de cansaço eram um reflexo de uma vida que não o satisfazia mais. Pela primeira vez, Felipe admitiu para si mesmo que estava infeliz. Toda a pressão, a responsabilidade, e a constante exigência de perfeição estavam drenando sua energia, sua paixão pela medicina e sua vontade de viver. Ele precisava de uma mudança, e precisava dela com urgência. Foi naquela noite, enquanto olhava a cidade pela janela de seu apartamento no 23º andar, que a decisão se formou em sua mente. Era um pensamento que ele vinha empurrando para o fundo de sua consciência, mas que agora emergia com uma força incontrolável. Era hora de ir embora. Deixar tudo para trás, o trabalho, a cidade, as expectativas dos outros. Felipe queria recomeçar, e sentia que a única maneira de fazer isso era saindo da capital. Ele precisava de um lugar onde pudesse respirar, onde o tempo passasse mais devagar, onde pudesse redescobrir o que realmente importava. A decisão não foi fácil, mas foi inevitável. Nos dias seguintes, Felipe começou a procurar por uma cidade pequena, tranquila, que pudesse lhe oferecer o que tanto desejava, paz. E foi assim que ele encontrou São Vicente, uma pequena cidade costeira, quase esquecida pelo tempo, com suas ruas de paralelepípedo e casas coloridas que pareciam ter saído de um cartão postal antigo. Havia algo naquele lugar que chamou sua atenção imediatamente. Talvez fosse a simplicidade da vida que se refletia nos rostos dos moradores, ou a beleza serena do mar que se estendia até onde a vista alcançava. Felipe soube na hora que São Vicente seria seu novo lar. Sem pensar duas vezes, ele pediu demissão do hospital, para choque de seus colegas e superiores. Alguns tentaram convencê-lo a ficar, alegando que ele estava no auge de sua carreira e que seria um desperdício abandonar tudo naquele momento. Mas Felipe estava decidido.
era uma questão de sobrevivência emocional. Ele precisava se afastar daquela vida que, embora glamourosa aos olhos dos outros, o estava consumindo lentamente. Assim, com apenas algumas malas e a lembrança de um passado que ele preferia deixar para trás, Felipe partiu rumo ao desconhecido. Chegar a São Vicente foi como entrar em outro mundo. O ar era fresco, com uma leve brisa marinha que o envolveu assim que saiu do carro. As pessoas o cumprimentavam com sorrisos genuínos, algo que ele não estava acostumado a ver na cidade grande, onde o ritmo acelerado da vida deixava pouco espaço para gentilezas. Felipe alugou uma casa simples, de frente para o mar, com um pequeno jardim onde podia ouvir o som das ondas quebrando na areia todas as noites. Ali, ele se sentia em paz pela primeira vez em anos. Sua nova rotina era um contraste gritante com a vida que deixaria para trás. Em vez de emergências e cirurgias longas, Felipe agora trabalhava em uma pequena clínica local, atendendo moradores da cidade e turistas que ocasionalmente precisavam de cuidados médicos. O trabalho era menos exigente, mas igualmente gratificante. Ele tinha tempo para conversar com seus pacientes, conhecê-los e entender suas histórias. Não havia pressa. O que antes era uma profissão carregada de pressão e expectativas agora se tornava uma vocação mais humana, mais próxima do que Felipe sempre quis fazer. E foi ali, naquele pequeno pedaço de paraíso, que Felipe começou a redescobrir a alegria nas coisas simples da vida. Ele passou a explorar a cidade em suas caminhadas matinais, descobrindo pequenos tesouros em cada esquina, uma padaria com o melhor pão que já havia provado, uma livraria antiga repleta de livros que pareciam ter sido esquecidos pelo tempo, e, claro, o pequeno restaurante à beira-mar, onde ele passaria muitas horas refletindo sobre tudo que havia deixado para trás. Felipe ainda estava se adaptando à nova vida, mas, com cada dia que passava, ele sentia que havia feito a escolha certa. O estresse constante da vida na capital foi gradualmente substituído por uma serenidade que ele nunca havia experimentado antes. Ele ainda era um cirurgião, ainda se dedicava a cuidar das pessoas, mas agora fazia isso em seu próprio ritmo, em um lugar que o permitia ser ele mesmo, sem as pressões e as demandas que antes o consumiam. Felipe havia se estabelecido há pouco tempo, mas já começava a se sentir parte daquela pequena comunidade. A vida na cidade costeira seguia um ritmo próprio, como as marés que iam e vinham. Ele, que antes mal tinha tempo para respirar, agora podia se dar ao luxo de apreciar os detalhes que a vida simples oferecia. E um desses prazeres recém-descobertos era o restaurante à beira-mar, um lugar acolhedor e sem pretensões, onde as pessoas se reuniam para compartilhar refeições e histórias. Era uma tarde de sábado quando Felipe decidiu mais uma vez visitar o restaurante. O sol estava começando a descer no horizonte, tingindo o céu com tons alaranjados e rosados, e o ar tinha aquela brisa suave e salgada que vinha do mar. Felipe escolheu uma mesa perto da janela, de onde podia ver as ondas quebrando suavemente na areia. O restaurante, com suas mesas de madeira simples e toalhas de linho desbotadas pelo tempo, tinha uma atmosfera convidativa, que contrastava com os restaurantes elegantes que ele frequentava na cidade grande. Aqui, a comida era preparada com cuidado, e cada prato era servido com um sorriso sincero. Felipe estava folheando o cardápio, embora já soubesse o que iria pedir, o peixe fresco do dia, preparado de maneira simples, era seu favorito. Foi então que ele notou uma movimentação incomum no canto oposto do restaurante. Uma senhora idosa, que ele nunca havia visto antes, estava sentada sozinha em uma mesa próxima à porta. Ela era magra, de cabelos brancos presos em um coque desfeito, vestindo um casaco que parecia ser de outra época. Havia algo em seu olhar que chamou a atenção de Felipe, uma mistura de confusão e determinação, como se estivesse tentando lembrar de algo importante, mas que sempre escapava. A senhora estava segurando o cardápio com as mãos trêmulas, e Felipe percebeu que ela o olhava fixamente, sem realmente ver as palavras impressas. Ele observou por alguns minutos enquanto ela tentava chamar a atenção de um dos garçons, que parecia hesitar antes de se aproximar. Quando finalmente foi atendida, a senhora pediu alguns pratos do cardápio, os mais caros, e falou com firmeza que seu pai viria pagar a conta. O garçom, que inicialmente parecia apenas surpreso, não conseguiu esconder a irritação ao ouvir aquilo. Felipe,
que estava observando discretamente, viu o garçom se afastar e cochichar algo com um colega, que rapidamente olhou para a senhora e riu. Outros funcionários do restaurante também começaram a notar a situação, e em pouco tempo, o comportamento da senhora havia se tornado alvo de piadas maldosas. Felipe sentiu um desconforto crescente ao ver aquilo. Era evidente que a senhora não estava em seu estado normal, e a reação dos funcionários do restaurante, em vez de compaixão, foi de zombaria. A senhora, no entanto, parecia alheia ao que estava acontecendo ao seu redor. Ela continuava esperando, olhando para a porta como se a qualquer momento alguém fosse entrar e resolver a situação. O garçom voltou à sua mesa, desta vez sem esconder o desdém. Ele perguntou com um tom seco se a senhora tinha certeza de que queria aqueles pratos caros, ressaltando que seriam servidos em breve e que a conta precisaria ser paga antes de ela sair. A senhora, com uma expressão de inocência, confirmou, dizendo que seu pai estava a caminho. Felipe sentiu uma pontada de tristeza ao ouvir aquilo. Ele se levantou, e com passos decididos, foi até o balcão. Pediu ao dono do restaurante, que estava por perto, para que colocasse a conta da senhora junto com a sua. O dono, um homem de meia idade, pareceu surpreso, mas não fez perguntas. Apenas anotou o pedido de Felipe e deu um olhar de reconhecimento. Felipe voltou à sua mesa, sem chamar atenção, e esperou. Os pratos começaram a chegar, e a senhora sorriu ao ver a comida sendo colocada diante dela. Ela agradeceu várias vezes ao garçom, que agora parecia desconcertado. A cada prato que chegava, ela olhava para a porta com expectativa, mas ninguém entrava. Felipe notou o sorriso dela, a cada vez mais distante. Havia algo de profundamente tocante naquela cena, uma mistura de esperança e desilusão que fez o coração de Felipe apertar. Quando a senhora terminou de comer, ela se levantou lentamente, apoiando-se na bengala que estava ao seu lado. Olhou mais uma vez para a porta, como se ainda esperasse ver alguém entrar, mas, ao perceber que estava sozinha, começou a procurar algo na bolsa. Felipe percebeu que ela estava tentando encontrar o dinheiro para pagar, mas suas mãos tremiam tanto que ela acabou derrubando a bolsa no chão. Moedas e papéis se espalharam pelo chão do restaurante, e Felipe viu que ela estava prestes a desmoronar. Antes que qualquer um dos funcionários pudesse reagir, Felipe se levantou e foi até a mesa da senhora. Ele se abaixou e começou a recolher as moedas e os papéis, devolvendo-os com calma para a bolsa dela. A senhora o olhou com uma expressão de surpresa e gratidão. Não se preocupe, eu já cuidei da conta, disse Felipe, com um sorriso tranquilizador. A senhora hesitou por um momento, seus olhos marejados. Meu pai viria, ela começou a dizer, mas a voz falhou. Felipe assentiu com gentileza, sem desmenti-la, apenas reafirmando que tudo estava resolvido. Ela segurou a mão dele por um instante, um gesto de agradecimento que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Em seguida, com uma dignidade restaurada, a senhora deixou o restaurante, caminhando lentamente em direção à rua. Felipe voltou à sua mesa, sentindo uma mistura de emoções. Ele sabia que havia feito a coisa certa, mas não conseguia afastar o sentimento de tristeza que aquela cena havia provocado. Ele terminou sua refeição em silêncio, ainda pensando na senhora e na vida que ela poderia ter tido. Quando se levantou para ir embora, notou que o restaurante estava mais quieto do que antes, como se os risos e as conversas tivessem diminuído após o ocorrido. Os funcionários evitavam olhar diretamente para ele, talvez envergonhados pela maneira como trataram a senhora. Felipe pagou a conta e saiu do restaurante, indo em direção à praia. O céu já estava escurecendo, e as primeiras estrelas começavam a aparecer. Ele caminhou pela areia, deixando que o som das ondas o acalmasse. Enquanto andava, ele pensou na senhora, em como uma simples refeição havia se transformado em um evento tão carregado de significado. Felipe sentiu que, de alguma forma, aquele encontro inesperado havia tocado algo profundo dentro dele, algo que ele ainda não conseguia entender completamente, mas que sabia ser importante. Naquela manhã, Felipe acordou com o som das ondas quebrando suavemente na praia, como de costume. Desde que se mudou, esses sons tinham se tornado sua trilha sonora matinal, um alívio bem-vindo do barulho incessante da cidade grande.
Ele estava começando a se sentir em casa na pequena cidade costeira, onde o tempo parecia passar em um ritmo mais lento e as preocupações do passado estavam cada vez mais distantes. Após o café da manhã, Felipe se preparou para mais um dia na clínica. O trabalho ali era diferente do que ele estava acostumado, menos urgente, mas ainda assim importante. Ele gostava da proximidade com os pacientes, das conversas despretensiosas e da sensação de que estava realmente ajudando as pessoas a viverem melhor. Era uma vida mais simples, mas profundamente gratificante. Ao chegar à clínica, Felipe foi saudado com sorrisos pelos funcionários e pacientes que já esperavam por atendimento. Tudo parecia seguir o curso normal até que, pouco antes do almoço, ele recebeu uma visita inesperada. Uma mulher que ele não conhecia, de aparência cansada e preocupada, entrou na clínica. Ela perguntou discretamente à recepcionista se podia falar com o Dr. Felipe. Havia algo urgente em seu tom, uma espécie de urgência que não se via com frequência por ali. Felipe interrompeu o que estava fazendo e foi até a mulher, que se apresentou como Laura. Ela era jovem, mas o cansaço em seus olhos sugeria que já tinha enfrentado muitas dificuldades. Laura parecia hesitante, como se não soubesse exatamente como começar a conversa, mas depois de um momento de silêncio, ela foi direto ao ponto. Eu vim aqui para agradecê-lo, disse Laura, sua voz quebrando levemente. Minha mãe faleceu ontem. As palavras dela foram como um soco no estômago de Felipe. Ele não estava esperando por aquilo, muito menos com tanta franqueza. Imediatamente, sua mente voltou ao dia no restaurante, quando ele havia ajudado a senhora a evitar uma situação embaraçosa. Lembrava-se vividamente do olhar perdido dela, a maneira como falava sobre seu pai, e a fragilidade que Felipe havia sentido em cada gesto daquela mulher. A ideia de que ela já não estava mais viva o deixou sem palavras por um instante. Laura percebeu a reação de Felipe, tentando confortá-lo, continuou, eu soube o que o Senhor fez por ela naquele dia. Ela me contou, na mesma noite, sobre o homem bondoso que pagou por seu jantar. Felipe finalmente conseguiu recuperar a voz, embora ainda estivesse atordoado com a notícia. Sinto muito pela sua perda, disse ele, genuinamente comovido. Sua mãe, ela parecia uma pessoa muito especial. Laura sorriu tristemente e concordou com a cabeça. Ela era. Mas nos últimos anos, a doença fez reviver o passado de maneiras que nem sempre faziam sentido para nós. Às vezes, ela se esquecia de onde estava, ou até mesmo de quem éramos. Mas ela sempre lembrava dos momentos felizes da juventude, especialmente dos que viveu com meu avô. Felipe notou a dor nas palavras de Laura, mas também uma espécie de aceitação. Ele sabia, pela experiência com seus próprios pacientes, que a perda de alguém tão próximo era uma ferida que levava tempo para cicatrizar. Mas havia algo mais, algo que Felipe sentia que Laura precisava compartilhar. Minha mãe foi uma atriz, Laura disse, seus olhos brilhando com a lembrança. Ela costumava contar histórias incríveis sobre os palcos, sobre como as luzes a faziam sentir-se viva, como o teatro era sua verdadeira casa. Mas, ao longo dos anos, ela foi se afastando desse mundo. Depois que meu pai morreu, ela nunca mais pisou em um palco. A revelação pegou Felipe de surpresa. Ele nunca teria imaginado que a mulher frágil do restaurante tinha sido, em algum momento, uma atriz cheia de vida e paixão. Ele percebeu, então, que havia muito mais na história dela do que poderia ter imaginado. Aquelas memórias do passado, que sua mente doente fazia questão de trazer de volta, eram tudo o que restava de uma vida que ela não conseguia mais viver. Ela me falou muito sobre o teatro, continuou Laura, quase como se estivesse se lembrando de algo distante. Sobre o amor dela pelos papéis que interpretava, e especialmente sobre meu avô, que era um diretor. Ele sempre esteve ao lado dela, em todos os momentos importantes. Talvez por isso, nos últimos tempos, ela tenha voltado tanto para essas lembranças. Felipe estava começando a entender. A senhora, ao falar sobre o pai que pagaria a conta, estava presa em um tempo em que as coisas faziam sentido para ela, um tempo em que a vida era mais simples e feliz. Felipe podia imaginar a jovem atriz, cheia de sonhos, que agora vivia apenas nas sombras da mente daquela mulher idosa.
Sentiu um aperto no peito ao perceber a profundidade da perda que Laura estava enfrentando. Laura pegou um envelope de sua bolsa e o estendeu a Felipe. Minha mãe escreveu isso na noite em que o Senhor ajudou. Ela não escrevia muito ultimamente, mas naquela noite foi diferente. Achei que o Senhor deveria ler. Felipe aceitou o envelope, hesitando por um momento antes de abri-lo. As palavras no papel eram trêmulas, escritas com uma caligrafia que refletia a fragilidade da autora. O texto era curto, mas carregado de emoção. Ela agradecia ao homem gentil que havia pago por sua refeição, e falava sobre como isso havia trazido de volta uma sensação de dignidade e respeito que ela não sentia há muito tempo. Ler aquelas palavras fez com que Felipe sentisse um nó na garganta. Ele não tinha ideia do impacto que seu gesto havia tido na vida daquela mulher, mas agora, ao segurar aquela carta em suas mãos, ele percebeu que havia sido muito mais significativo do que ele poderia imaginar. Eu queria que soubesse, disse Laura suavemente, que sua gentileza significou muito para ela. E para mim também. Eu sempre estarei grata por isso. Felipe olhou para Laura e viu que ela também estava segurando as lágrimas. Por um breve momento, os dois ficaram em silêncio, compartilhando uma conexão que ia além das palavras. Era uma conexão feita de empatia, de compreensão mútua sobre a fragilidade da vida e sobre como pequenos atos de bondade podem ter um impacto profundo. Finalmente, Laura se levantou. Preciso ir agora, disse ela, a voz ainda carregada de emoção. Mas se precisar de qualquer coisa, se quiser saber mais sobre minha mãe, estou à disposição. Felipe se levantou também, apertando a mão dela com firmeza, mas com gentileza. Obrigado por ter vindo, Laura. Eu me sinto honrado por ter conhecido sua mãe, mesmo que por tão pouco tempo. Laura sorriu novamente, um sorriso triste, mas sincero, e então se despediu, deixando Felipe sozinho com seus pensamentos. Depois que ela saiu, Felipe ficou sentado em silêncio por alguns minutos, ainda segurando a carta. Ele se deu conta de que aquele encontro inesperado no restaurante havia deixado uma marca em sua vida, uma marca que ele carregaria para sempre. E naquele momento, ele soube que sua decisão de se mudar não havia sido apenas um escape da vida estressante que levava, mas uma jornada para redescobrir a humanidade em suas formas mais puras e simples. Nos dias que se seguiram ao encontro com Laura, Felipe não conseguia tirar da cabeça a imagem da senhora no restaurante e a história que Laura começara a lhe contar. Havia algo profundamente melancólico e ao mesmo tempo fascinante na ideia de uma vida que, de certa forma, tinha sido interrompida muito antes do fim. Ele sabia que precisava saber mais, não apenas por curiosidade, mas porque sentia que essa história tinha algo importante a lhe ensinar. Laura, talvez sentindo a mesma necessidade de compartilhar, o convidou para um café em sua casa. Quando Felipe chegou, percebeu que a casa de Laura era um reflexo da própria história da família. As paredes estavam adornadas com fotos antigas em preto e branco, mostrando cenas de peças teatrais, camarins lotados e jovens sorridentes em trajes de época. Em uma das fotos mais antigas, Felipe reconheceu a senhora do restaurante. Ela era muito mais jovem, vibrante, e tinha uma presença cativante. Era difícil acreditar que aquela mulher, outrora cheia de vida, havia se tornado a figura frágil que ele conheceu. Laura o recebeu com um sorriso acolhedor, embora ainda houvesse uma sombra de tristeza em seu olhar. Eles se sentaram na sala, onde uma grande janela deixava entrar a luz suave do final da tarde. Com uma xícara de café nas mãos, Laura começou a contar a história de sua mãe, uma história que Felipe logo perceberia ser marcada por grandes alegrias, mas também por tragédias profundas. Minha mãe se chamava Helena, começou Laura, a voz carregada de emoção. Ela nasceu em uma família simples, mas desde pequena demonstrou um talento excepcional para as artes. Não havia muito dinheiro, mas meus avós faziam o possível para apoiar seus sonhos. Aos 16 anos, ela conseguiu uma bolsa de estudos para uma escola de teatro em São Paulo, e foi aí que sua jornada realmente começou. Felipe podia imaginar Helena, uma jovem determinada, deixando sua cidade natal com sonhos de se tornar uma grande atriz. Ela se destacou rapidamente, continuou Laura. Logo estava se apresentando nos palcos dos teatros mais importantes da cidade.
Sua beleza e talento chamavam a atenção de todos, e não demorou para que começasse a ser convidada para papéis principais. Mas, como Felipe já intuía, a ascensão de Helena ao estrelato não veio sem dificuldades. Laura explicou que, naquela época, o mundo do teatro era um ambiente cheio de competição e, muitas vezes, intrigas. Minha mãe era forte, mas também sensível, disse Laura, seus olhos fixos em uma das fotos na parede. Ela nunca gostou dos jogos de poder nos bastidores. Para ela, o teatro era uma paixão, não uma maneira de ganhar fama ou reconhecimento. Foi nessa época que Helena conheceu Rafael, um ator talentoso e carismático, que se tornaria o grande amor de sua vida. Eles se conheceram durante os ensaios de uma peça e se apaixonaram quase imediatamente, lembrou Laura, com um sorriso melancólico. Minha mãe costumava dizer que, quando estavam juntos no palco, era como se o mundo inteiro desaparecesse, e só restasse a conexão entre eles. Era algo mágico. A relação entre Helena e Rafael era intensa, cheia de paixão e de um amor profundo que ambos expressavam através de suas atuações. No entanto, a felicidade deles não durou muito. Laura explicou que a família de Rafael não aprovava o relacionamento, principalmente porque Helena vinha de uma origem humilde, e a família de Rafael tinha planos diferentes para ele. Eles queriam que ele se casasse com alguém que pudesse elevar o status da família, e minha mãe nunca se encaixou nesse molde, disse Laura, com um toque de amargura na voz. As intrigas começaram a se intensificar, e logo o relacionamento deles se tornou alvo de fofocas nos bastidores. Os amigos que antes os apoiavam começaram a se afastar, e as oportunidades para Helena começaram a diminuir. Minha mãe sempre dizia que o teatro era um espelho da vida, disse Laura. E, naquele momento, o espelho mostrava o lado mais sombrio das pessoas. Apesar de todas as dificuldades, Helena e Rafael tentaram resistir. Eles planejaram fugir juntos, deixar para trás a cidade, o teatro e as intrigas, e começar uma nova vida em algum lugar onde pudessem ser felizes. Mas o destino tinha outros planos. Pouco antes de colocar em seu plano em prática, Rafael sofreu um acidente durante uma apresentação, uma queda que o deixou gravemente ferido. Ele nunca mais conseguiu atuar, disse Laura, com os olhos marejados. E, para minha mãe, isso foi o início do fim. Com Rafael incapacitado e as pressões da família dele se intensificando, Helena se viu sozinha e sem rumo. Ela tentou continuar no teatro, mas as portas que antes estavam abertas começaram a se fechar. Minha mãe nunca reclamou, disse Laura, sua voz carregada de respeito e tristeza. Mas eu sei que aquilo a quebrou por dentro. Ela havia perdido o amor de sua vida e o que mais amava fazer, atuar. Eventualmente, Helena se afastou completamente dos palcos. Laura explicou que sua mãe se mudou para o interior, tentando encontrar paz em um lugar longe da cidade e de tudo o que havia acontecido. Foi lá que ela conheceu o pai de Laura, um homem gentil que se apaixonou por Helena e a ajudou a recomeçar. Meu pai sabia do passado dela, mas nunca a pressionou a falar sobre isso, disse Laura. Ele a amava pelo que ela era, não pelo que havia sido. Com o tempo, Helena se adaptou à nova vida. Ela se dedicou a criar Laura e a cuidar da casa, mas Laura sabia que algo havia sido perdido para sempre. Ela tentava ser feliz, e eu sei que em muitos momentos ela conseguiu, disse Laura, tentando encontrar consolo nas lembranças. Mas havia uma parte dela que nunca voltou. Algo que ficou para trás, nos palcos de São Paulo, com Rafael. À medida que os anos passaram, Helena começou a mostrar sinais de demência. No início, eram apenas pequenos lapsos de memória, mas com o tempo, a doença se tornou mais severa. Ela começou a confundir datas, a esquecer nomes, disse Laura, a dor evidente em sua voz. E então, começou a viver cada vez mais no passado. Às vezes, eu chegava em casa e a encontrava falando sozinha, como se estivesse de volta aos dias de glória no teatro. Nos últimos anos, Helena passou a reviver constantemente seus dias como atriz e, especialmente, os momentos que passou com Rafael. Para ela, esses eram os momentos mais felizes de sua vida, disse Laura. E de certa forma, eu acho que ela encontrou conforto em revivê-los, mesmo que fosse apenas em sua mente.
Felipe ouviu cada palavra com atenção, sentindo-se profundamente tocado pela história de Helena. Ele não podia deixar de pensar em como a vida dela havia sido marcada por uma série de tragédias e como, no final, ela havia se agarrado às lembranças de seu passado para encontrar algum tipo de paz. Era uma história triste, mas também cheia de beleza e de amor, um amor que, mesmo após a morte de Rafael, continuou a viver em Helena de alguma forma. Laura terminou sua história com um suspiro, como se tivesse aliviado um peso que carregava há muito tempo. Eu queria que o senhor soubesse disso, porque acho que minha mãe teria gostado de compartilhar essa parte de sua vida com alguém que a tratou com tanta dignidade nos últimos dias, disse ela. Felipe, ainda absorvendo tudo o que ouvirá, agradeceu a Laura por compartilhar aquela história com ele. Enquanto Felipe deixava a casa de Laura naquele dia, ele sentiu que a história de Helena havia se entrelaçado com a sua de uma maneira que ele não poderia ter previsto. Mais do que nunca, ele entendeu o valor das memórias e das conexões humanas, algo que ele, em sua nova vida, estava começando a valorizar mais profundamente. A história de Helena ficava na mente de Felipe como um eco que se recusava a desaparecer. O encontro com Laura e as memórias que ela compartilhara sobre sua mãe criaram um laço invisível, mas forte, entre eles. Não era apenas uma questão de empatia ou de compaixão pelo sofrimento alheio, era algo mais profundo. Felipe sentia que havia descoberto uma nova dimensão da vida naquela pequena cidade costeira, uma dimensão que ele não esperava encontrar quando decidiu deixar a capital para trás. Os dias começaram a passar de maneira diferente. Felipe, que já havia se adaptado ao ritmo tranquilo da pequena cidade, agora se via buscando ativamente maneiras de se conectar mais com a comunidade, e especialmente com Laura. Eles começaram a se encontrar com mais frequência, às vezes no café que Laura frequentava, outras vezes em caminhadas pela praia. Felipe percebia que cada encontro trazia algo novo, uma descoberta ou uma reflexão que o fazia sentir-se mais próximo dela. Laura, por sua vez, parecia igualmente atraída por essa nova amizade. Talvez fosse o alívio de ter alguém com quem compartilhar a carga emocional que carregava, ou talvez fosse simplesmente o prazer de estar na companhia de alguém que a ouvia sem julgamentos. O fato era que, com cada conversa, Laura se abria um pouco mais e Felipe, sem perceber, fazia o mesmo. Ele começou a contar a Laura sobre sua própria vida, sobre a decisão de deixar a capital, os motivos por trás de sua busca por paz, e os desafios que enfrentou ao tentar redescobrir quem realmente era. Essas conversas, muitas vezes ao longo de longos passeios à beira-mar, criaram um terreno fértil para algo novo crescer entre eles. Não era uma conexão rápida ou impetuosa, como aquelas que Felipe experimentara em outros tempos, mas sim algo construído aos poucos, com paciência e cuidado. Havia uma sinceridade nas palavras de Laura que Felipe achava revigorante. Ela não tinha pressa em conhecê-lo melhor, mas ao mesmo tempo, mostrava um interesse genuíno em sua vida, em seus pensamentos e sentimentos. Certa tarde, enquanto caminhavam pela praia, Laura parou de repente, olhando para o mar com uma expressão que misturava serenidade e algo mais profundo, algo que Felipe ainda não conseguia decifrar. Sabe, Felipe, disse ela, quebrando o silêncio com uma voz suave, depois que minha mãe adoeceu, eu senti como se tivesse perdido a única pessoa no mundo que realmente me entendia. Felipe olhou para ela, sentindo a vulnerabilidade nas palavras de Laura. Eu não posso imaginar como deve ter sido difícil, respondeu ele, com sinceridade. Foi, disse Laura, balançando a cabeça levemente. Mas encontrar alguém como você, que se importa sem esperar nada em troca. Isso me deu forças para seguir em frente. Felipe sentiu um calor no peito ao ouvir aquilo. Não era comum para ele receber esse tipo de reconhecimento. Ele sempre acreditou que suas ações falavam por si mesmas, e raramente esperava agradecimentos ou elogios. Mas vindo de Laura, aquelas palavras tinham um peso diferente. Era como se ela estivesse devolvendo algo a ele, algo que ele nem sabia que precisava. A partir daquele momento, a dinâmica entre os dois começou a mudar. Não foi uma mudança repentina, mas sim uma evolução natural. Eles passaram a se ver quase diariamente, e o que antes eram apenas conversas casuais se transformou em algo mais profundo. Eles começaram a compartilhar segredos, medos e esperanças.
Laura falou mais sobre a dor de perder sua mãe para a doença, mas também sobre as memórias felizes que ainda guardava. Felipe, por sua vez, falou sobre a pressão insuportável que sentia em sua antiga vida como cirurgião na capital, e como São Vicente havia se tornado um refúgio inesperado para ele. Um dia, depois de uma dessas longas conversas, Felipe se viu pensando em Laura de uma maneira diferente. Ele percebeu que estava ansioso para vê-la, para ouvir sua voz e ver seu sorriso. Havia algo em Laura que o atraía, algo que ia além da simples amizade. Ela era forte e independente, mas ao mesmo tempo, havia uma delicadeza nela que Felipe admirava profundamente. Era como se ela carregasse o peso do mundo nos ombros, mas ainda assim, encontrava maneiras de ser gentil, de se importar com os outros, e isso o tocava de uma maneira que ele não conseguia explicar. Laura também parecia perceber essa mudança. Ela começou a se sentir mais à vontade na presença de Felipe, rindo com mais frequência e, ocasionalmente, tocando sua mão de maneira casual, mas que, para ambos, carregava um significado maior. Era como se, sem palavras, eles tivessem começado a entender que algo estava crescendo entre eles, algo que não precisavam apressar, mas que também não podiam ignorar. Em uma dessas noites, enquanto eles caminhavam pela orla, o céu estava claro, e as estrelas brilhavam intensamente. Laura, que até então estava quieta, de repente parou e olhou para Felipe. Eu nunca pensei que encontraria alguém como você aqui, Felipe, disse ela, sua voz cheia de honestidade. Alguém que entende o que eu sinto, que me faz querer ser uma pessoa melhor. Felipe sentiu uma onda de emoções ao ouvir aquilo. Não sabia exatamente como responder, mas sabia que precisava ser sincero. Laura, desde que cheguei aqui, você me ajudou a enxergar as coisas de uma maneira diferente, disse ele, segurando a mão dela. Eu também não esperava encontrar alguém como você, alguém que me fez perceber que ainda há muito pelo que vale a pena lutar. Os dois ficaram em silêncio por um momento, apenas apreciando a presença um do outro. Não havia necessidade de mais palavras. Eles sabiam que estavam começando algo novo, algo que poderia mudar suas vidas para sempre. A conexão entre eles havia se tornado inegável, uma força silenciosa que os unia, não por conveniência ou circunstância, mas por algo mais profundo, algo real. Naquela noite, ao se despedirem, Felipe sentiu um misto de ansiedade e excitação. Ele sabia que estava no começo de algo importante, algo que ele queria explorar, mas sem pressa, sem forçar nada. Laura parecia compartilhar desse sentimento, e ambos sabiam que de alguma forma, seus destinos estavam agora unidos de uma maneira que nenhum dos dois poderia prever. Enquanto Felipe voltava para casa, com a brisa do mar acariciando seu rosto, ele não podia deixar de sorrir. Ele havia encontrado algo que pensava ter perdido, a esperança de um novo começo, a possibilidade de amar e ser amado novamente. E embora o futuro fosse incerto, Felipe estava disposto a seguir em frente, de mãos dadas com Laura, onde quer que esse novo caminho os levasse. Felipe nunca imaginou que aquele dia, que começou como qualquer outro, terminaria em desespero. Tudo parecia normal quando ele acordou naquela manhã, com a luz suave do sol filtrando pelas cortinas do quarto e o som familiar das ondas quebrando na praia. Ele tinha planos simples: atender alguns pacientes na clínica, almoçar com Laura, e quem sabe, terminar o dia com uma caminhada à beira-mar, como eles frequentemente faziam. Mas o destino, imprevisível como sempre, estava prestes a mudar tudo. Depois de uma manhã tranquila na clínica, Felipe estava ansioso para se encontrar com Laura. Eles haviam marcado de se ver no pequeno restaurante onde tinham se conhecido, um lugar que, com o tempo, se tornou especial para ambos. Laura havia saído mais cedo de casa para resolver alguns compromissos na cidade e prometeu encontrá-lo diretamente no restaurante. Felipe chegou primeiro, como de costume, e escolheu uma mesa com vista para o mar, pedindo uma água enquanto esperava. Os minutos passaram, e Laura não apareceu. No começo, Felipe não se preocupou, talvez ela estivesse presa em algum engarrafamento ou tivesse se atrasado em um dos seus compromissos. Mas, à medida que o tempo avançava, uma inquietação começou a crescer em seu peito. Ele tentou ligar para ela, mas as chamadas iam direto para a caixa postal. Uma sensação de desconforto se instalou, uma espécie de pressentimento que ele não conseguia afastar.
Após quase uma hora de espera, Felipe decidiu que algo estava errado. Ele pagou a conta rapidamente e saiu do restaurante, o coração acelerado. Enquanto caminhava pelas ruas da cidade, tentando pensar onde Laura poderia estar, ele ouviu o som das sirenes à distância. Um sinal de ambulância cruzando a rua atraiu sua atenção. Instintivamente, ele sentiu uma pontada de medo, uma conexão irracional entre o barulho das sirenes e o fato de Laura não estar respondendo. Felipe começou a seguir a ambulância, que se dirigia ao hospital local, a poucos minutos dali. Quando chegou ao hospital, o ambiente era de caos controlado. Médicos e enfermeiros corriam de um lado para o outro, e o som das sirenes continuava, misturando-se aos murmúrios preocupados das pessoas na recepção. Felipe não precisou perguntar o que estava acontecendo, ele sabia. Sentiu o corpo congelar quando viu, do outro lado da sala, a maca sendo empurrada rapidamente pelos corredores. Na maca, ele reconheceu o rosto pálido de Laura, inconsciente e coberto de sangue. Seu coração afundou. Laura, ele gritou, tentando correr até ela, mas foi contido por um dos enfermeiros que o reconheceu. Doutor, por favor, precisamos de espaço, disse o enfermeiro com um tom urgente, mas respeitoso. Felipe, tremendo, sentiu o pânico tomar conta de si, algo que não sentia desde que era um jovem médico, inexperiente e assustado diante da gravidade dos casos que encontrava. Ela vai ficar bem? Conseguiu perguntar, sua voz fraca e carregada de desespero. O enfermeiro hesitou, e aquele breve segundo de silêncio foi o suficiente para Felipe entender que a situação era grave, muito mais grave do que ele poderia imaginar. Estamos fazendo o possível, disse o enfermeiro, antes de seguir apressado, acompanhando a equipe que levava Laura para a sala de emergência. Felipe ficou parado por alguns instantes, incapaz de se mover, como se o mundo ao seu redor tivesse parado de girar. O choque e o medo eram avassaladores. Ele não podia acreditar que aquilo estava acontecendo. Apenas algumas horas antes, Laura estava bem, rindo com ele sobre um assunto trivial, e agora ela estava entre a vida e a morte. Depois do que pareceu uma eternidade, Felipe finalmente conseguiu se mover e correu até a recepção, onde soube que Laura havia sofrido um grave acidente de carro a caminho do restaurante. Um caminhão, aparentemente desgovernado, havia colidido com o carro de Laura em um cruzamento. O impacto foi brutal, e os paramédicos a encontraram inconsciente, com ferimentos graves na cabeça e no tórax. Enquanto a equipe médica lutava para estabilizá-la, Felipe foi tomado por uma sensação esmagadora de impotência. Ele havia passado a vida salvando pessoas, mas naquele momento, tudo o que podia fazer era esperar, uma posição que nunca se sentirá confortável em ocupar. As horas se arrastaram em um borrão de medo e desespero, e cada minuto parecia um golpe na esperança que ele tentava desesperadamente manter viva. Finalmente, um dos médicos, um colega que Felipe conhecia bem, saiu da sala de cirurgia. Ele parecia exausto, e seu rosto não trazia boas notícias. Felipe, começou ele, com a voz grave, a situação de Laura é muito crítica. Fizemos tudo o que podíamos, mas os ferimentos são severos. Ela está em coma profundo, e o próximo passo seria colocá-la em suporte vital. Felipe sentiu as pernas fraquejarem, mas ele se manteve firme, tentando absorver as palavras do colega. Mas ela vai sobreviver? Perguntou, sua voz carregada de uma esperança quase infantil. O médico suspirou, claramente afetado pela situação. Felipe, temos que ser realistas. As chances são muito pequenas. Vamos fazer o possível, mas o melhor seria se preparar para o pior. Essas palavras foram como um golpe final em Felipe, que se sentiu desmoronar por dentro. Ele balançou a cabeça, recusando-se a aceitar o que estava ouvindo. Não, não pode ser, ele sussurrou, mais para si mesmo do que para o médico. Ela vai lutar, ela vai sair dessa. O médico colocou a mão no ombro de Felipe, tentando oferecer algum conforto. Vamos monitorá-la durante a noite. Se não houver melhoras, precisamos discutir a possibilidade de desligar os aparelhos. Felipe sentiu uma onda de pânico ao ouvir aquilo. A ideia de perder Laura, de que ela poderia simplesmente desaparecer, era insuportável.
por favor, ele implorou, com lágrimas nos olhos. Deem-lhe mais uma chance. Apenas mais uma noite. O médico assentiu, compreendendo o desespero de Felipe. Vamos fazer tudo o que pudermos, disse ele, antes de voltar para a sala de emergência. A madrugada parecia interminável. Felipe, com os olhos ardendo de cansaço e a mente mergulhada em uma névoa de desespero, não desgrudava do lado de Laura. A frieza das máquinas que a mantinham viva contrastava com a calidez dos sentimentos que ele nutria por ela. Cada bip do monitor cardíaco soava como uma batida de um tambor distante, uma lembrança constante da frágil linha que separava a vida da morte. Ele não tinha conseguido dormir, e como poderia? Laura estava ali, tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. A ideia de que ela poderia nunca mais acordar era insuportável. Felipe segurava sua mão, sentindo a pele fria e inerte, mas se recusava a acreditar que tudo estava perdido. Ele sussurrava palavras de encorajamento, lembranças de momentos que compartilharam, tentando de alguma forma alcançar a parte dela que, ele esperava, ainda estivesse lutando para voltar. O primeiro indício de que algo estava mudando veio no início da manhã. O quarto de hospital, envolto em uma penumbra cinzenta, começou a ser iluminado pelos primeiros raios de sol. O silêncio absoluto foi quebrado por um movimento quase imperceptível, mas que Felipe, em sua vigília constante, não deixou escapar. Ele sentiu um leve tremor na mão de Laura, algo tão sutil que poderia ter sido imaginado, mas não foi. Seu coração disparou, e ele se inclinou para mais perto, observando-a atentamente. Os olhos de Laura, que haviam permanecido fechados por tanto tempo, começaram a se mover sob as pálpebras. Era um movimento lento, hesitante, como se ela estivesse lutando para romper a escuridão que a mantinha presa. Felipe quase não conseguia respirar, temendo que qualquer som ou movimento pudesse interromper o que parecia ser um milagre em processo. Então, com um esforço visível, as pálpebras de Laura se abriram ligeiramente. Os olhos dela, que antes estavam vazios e sem vida, agora mostravam sinais de consciência, ainda que confusa. Felipe sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto enquanto observava aquele momento tão esperado, um momento que ele havia temido nunca testemunhar. Laura piscou lentamente, como se estivesse tentando focar, tentando entender onde estava. Laura, Felipe sussurrou, sua voz trêmula com uma mistura de incredulidade e esperança. Ele apertou suavemente a mão dela, como para confirmar que aquilo era real. Você está me ouvindo? Os olhos de Laura se moveram em direção à voz de Felipe, e por um breve instante, seus olhares se encontraram. Foi um momento de conexão que transcendeu todas as palavras, um reconhecimento silencioso de que ela estava ali, de que ela havia voltado. Laura tentou falar, mas a voz não saiu. Seus lábios se moveram, mas não emitiram som. No entanto, para Felipe, aquilo era o suficiente. Ela estava tentando, e isso significava que havia esperança. Ele se virou rapidamente para chamar os médicos, sua mente ainda lutando para processar o que estava acontecendo. Os médicos entraram no quarto às pressas, mas o que encontraram não foi a paciente em coma profundo que esperavam ver. Em vez disso, viram uma mulher que, contra todas as probabilidades, estava começando a despertar. Os médicos fizeram perguntas a Felipe, verificaram os sinais vitais de Laura, tentando entender como aquilo era possível. A situação era tão surpreendente que mesmo os profissionais mais experientes ali tinham dificuldade em acreditar no que viam. Ela está acordando, um dos médicos afirmou, mais para si mesmo do que para os outros. Havia uma mistura de surpresa e reverência em sua voz, como se estivesse testemunhando algo além do que a ciência poderia explicar. Felipe sentiu uma onda de alívio inundar seu corpo, alívio misturado com uma gratidão profunda que ele não conseguia expressar em palavras. Laura piscou novamente, desta vez com mais força, e tentou falar mais uma vez. Sua voz saiu como um sussurro fraco, mas claro o suficiente para ser compreendido. Felipe, ela murmurou, sua voz quebrada, mas inconfundível. Sim, Laura, sou eu, ele respondeu, apertando a mão dela com mais força, quase temendo que ela pudesse escapar de novo para aquele estado inconsciente. Estou aqui. Estou aqui com você. Laura parecia confusa,
como se estivesse tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. "O que aconteceu?", perguntou ela, sua voz ainda fraca e arrastada, mas cheia de vida, uma vida que Felipe temia nunca mais ver. Felipe, com a voz embargada pela emoção, tentou explicar da melhor forma possível. "Você sofreu um acidente, Laura. Mas você vai ficar bem, agora. Você está voltando para nós." As palavras dele pareciam reconfortá-la. Laura fechou os olhos novamente, mas desta vez não por causa da inconsciência, mas por cansaço. Era como se o simples ato de acordar tivesse esgotado toda a sua energia. Felipe sentiu o coração se acalmar, mas ainda estava em alerta. Sabia que a recuperação seria longa e difícil, mas o fato de ela estar acordada, de ela estar ali com ele, era tudo o que importava naquele momento. Os médicos continuaram a monitorar Laura de perto nas horas que se seguiram. Felipe nunca saiu de seu lado, incapaz de afastar a mão da dela, como se o contato físico fosse a única coisa que pudesse mantê-la conectada à realidade. Ele viu, lentamente, os sinais de vida voltando ao corpo de Laura. A cor começou a retornar ao rosto pálido, e os movimentos dela, antes tão débeis, começaram a ganhar força. Cada pequeno progresso era uma vitória, e Felipe comemorava cada um deles em silêncio, com um sorriso que ele mal podia conter. Para ele, aquilo não era apenas um milagre, mas um renascimento. Não apenas de Laura, mas também de si mesmo. Ele havia passado tanto tempo preso na incerteza e no medo que, agora, sentia como se estivesse vendo a vida com novos olhos. Os dias seguintes foram dedicados à recuperação de Laura. Ela ainda estava fraca, mas cada dia trazia uma nova conquista. Um movimento de mão mais firme, uma frase mais clara, um sorriso que se formava nos lábios. Felipe estava ao lado dela em cada momento, como um guardião silencioso. Ele sabia que o caminho à frente seria longo, mas estava pronto para percorrê-lo com ela, passo a passo. E enquanto observava Laura lentamente voltar à vida, Felipe percebeu que esse renascimento não era apenas físico, mas também emocional. Eles haviam sido testados de uma forma que nenhum dos dois poderia ter previsto, e, no entanto, ali estavam, mais fortes do que nunca, prontos para enfrentar o futuro juntos, não como duas pessoas separadas, mas como um só coração, uma só alma. Laura, com o tempo, começou a recuperar a força e a clareza. E cada vez que olhava para Felipe, via nele não apenas o homem que amava, mas o homem que nunca desistiu dela. Eles sabiam que a vida não seria fácil, que ainda haveria desafios pela frente, mas também sabiam que, juntos, poderiam superar qualquer coisa. O milagre que aconteceu naquela manhã foi mais do que um simples retorno à consciência, foi a redescoberta do que realmente importava na vida, o amor, a esperança e a coragem de enfrentar o desconhecido, de mãos dadas. E para Felipe, aquele momento era o início de uma nova vida, não apenas para Laura, mas também para ele. O sol estava nascendo, lançando seus primeiros raios dourados sobre o mar. As ondas, em seu movimento contínuo, pareciam sussurrar promessas de novos começos, enquanto a brisa suave trazia consigo o cheiro de sal e renovação. Felipe, de pé na varanda de sua casa, observava a cena com um coração cheio de gratidão. Ao seu lado, Laura estava envolvida em um cobertor, ainda se recuperando, mas já com uma cor saudável nas bochechas e um brilho nos olhos que Felipe temia nunca mais ver. Depois de semanas de recuperação, Laura estava finalmente em casa. Os médicos a liberaram com o aviso de que o processo de cura ainda exigiria tempo e paciência, mas a cada dia ela demonstrava mais força, tanto física quanto emocional. A vida deles, que havia sido colocada em pausa, agora começava a retomar seu curso, mas com um novo propósito e uma nova perspectiva. Nos primeiros dias após sua alta, Felipe e Laura passaram horas em silêncio, apenas aproveitando a companhia um do outro. Não era necessário falar muito, o simples fato de estarem juntos, depois de tudo que haviam enfrentado, era o suficiente. As palavras, quando vinham, eram suaves, carregadas de carinho e de uma compreensão mútua que não precisava ser explicada. Cada gesto, cada toque, carregava o peso de tudo o que haviam passado e a leveza do futuro que agora vislumbravam juntos. Felipe,
que antes vivia preocupado com o futuro e com as expectativas que o mundo colocava sobre ele, começou a ver as coisas de forma diferente. Ele percebeu que, no final, o que mais importava não eram as conquistas profissionais ou a aprovação dos outros, mas sim as pequenas coisas, o sorriso de Laura ao acordar, a sensação de paz ao caminhar de mãos dadas pela praia, o conforto de saber que, não importa o que acontecesse, eles estariam sempre ali um para o outro. Certo dia, enquanto caminhavam pela areia fina da praia, Felipe parou de repente e puxou Laura gentilmente para mais perto de si. Ela olhou curiosa, uma sobrancelha levantada, mas com um sorriso brincando nos lábios. Felipe respirou fundo, como se estivesse tentando reunir toda a coragem do mundo para o que iria dizer. Laura, ele começou, sua voz baixa e séria, mas cheia de emoção. Eu sei que passamos por muito juntos, e que ainda temos muito pela frente. Mas cada segundo ao seu lado, desde o primeiro dia em que nos conhecemos, me mostrou o que é realmente importante. Laura manteve os olhos fixos nele, sentindo a intensidade das palavras de Felipe, como se estivesse tentando absorver cada uma delas profundamente. Eu não consigo imaginar minha vida sem você, continuou ele, com uma sinceridade que fez os olhos de Laura brilharem com lágrimas contidas. E não quero mais esperar para começar o próximo capítulo da nossa história. Com isso, Felipe se ajoelhou na areia, o coração batendo acelerado no peito. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso, e ao abrir, revelou um anel simples, mas belo, que refletia a luz do sol da manhã. Laura levou a mão à boca, surpresa e emocionada, enquanto as lágrimas finalmente escapavam de seus olhos. Laura, você quer se casar comigo? A pergunta saiu de forma clara e direta, mas carregada de todas as emoções que ele sentia, o medo de perdê-la, a alegria de tê-la de volta, e a esperança de um futuro juntos. Laura ficou em silêncio por um momento, mas não porque estivesse indecisa. Ela estava absorvendo a magnitude do momento, sentindo o amor que emanava de Felipe e se espalhava por todo o seu ser. Então, com um sorriso que parecia iluminar o mundo ao redor, ela respondeu com um simples sim, que foi ao mesmo tempo suave e poderoso. Felipe, com o coração transbordando de felicidade, colocou o anel no dedo de Laura, e quando se levantou, ela o puxou para um abraço apertado, os dois rindo e chorando ao mesmo tempo. Aquele momento, na praia que se tornará tão significativa para ambos, foi o início de um novo capítulo em suas vidas, um capítulo que, eles sabiam, seria preenchido com amor, compreensão e, acima de tudo, a vontade de enfrentar juntos qualquer desafio que o futuro lhes reservasse. O casamento aconteceu algumas semanas depois, em uma cerimônia simples, mas cheia de significado. Amigos próximos e os moradores de São Vicente, que haviam se tornado quase uma segunda família para Felipe, se reuniram em uma celebração que parecia mais uma reunião de velhos conhecidos do que um evento formal. O som das ondas ao fundo e o céu azul sem nuvens criaram um cenário perfeito para aquele momento. Laura estava radiante em um vestido branco simples, que se movia suavemente com a brisa, enquanto Felipe, com um sorriso que não conseguia esconder, a esperava no altar improvisado na areia. Quando ela caminhou até ele, ambos sabiam que aquele não era apenas um ritual, era a confirmação de tudo o que haviam construído juntos, a confiança, o respeito, e o amor que os unia. As palavras que trocaram naquele dia foram simples, mas cheias de significado. Prometeram estar juntos em todas as situações, em alegria e tristeza, saúde e doença, sabendo que já haviam enfrentado o pior e saído mais fortes. O beijo que selou o casamento foi recebido com aplausos e risadas de alegria, mas para Felipe e Laura, foi a marca de um novo começo, de uma vida compartilhada que eles estavam ansiosos para viver. Após a cerimônia, eles caminharam pela praia como costumavam fazer, desta vez como marido e mulher. Os sorrisos que trocavam eram cheios de promessas silenciosas, de dias tranquilos e noites de paz, de desafios que enfrentariam juntos e de momentos simples que valorizariam acima de tudo. Com o tempo, Felipe e Laura construíram uma nova vida em São Vicente. A pequena casa que Felipe comprará quando chegou à cidade, que antes parecia apenas um refúgio temporário, agora era um lar, repleto de amor e risos. A chegada de Pedro, seu filho, trouxe uma nova alegria para suas vidas, um símbolo do amor que eles compartilhavam e da vida que estavam criando juntos. Felipe, que um dia havia fugido da cidade grande em busca de paz, encontrou muito mais do que esperava em São Vicente.
ele encontrou a si mesmo, encontrou o amor de Laura, e juntos, eles construíram uma vida que era simples, mas profundamente significativa. A cada dia que passava, Felipe sentia que havia feito a escolha certa, não apenas de deixar a capital, mas de seguir seu coração, de acreditar que, mesmo após as dificuldades e a dor, sempre haveria um novo começo esperando por ele. E enquanto o sol se punha mais uma vez sobre o mar, tingindo o céu com cores quentes, Felipe segurou Laura em seus braços, sabendo que o amor e a felicidade que compartilhavam não eram apenas um destino, mas uma jornada que eles continuariam a trilhar juntos, dia após dia, com esperança e gratidão.